Ei pessoal, aqui é a Thalita e hoje eu tô começando um vlog de leituras aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto, e eu resolvi fazer uma semana inteira dedicada apenas a ler e-books. No início da quarentena, várias editoras começaram a liberar vários e-books gratuitos e me deu a louca, eu saí pegando todos os e-books que estavam liberados. Eu peguei e-book que eu não tinha a mínima ideia da sinopse, que eu tinha gostado só do título, e eu atingi a marca de 330 e-books no meu Kindle. Então eu resolvi que uma semana por mês eu ia tirar e me dedicar a ler exclusivamente esses e-books, senão eles iam ficar para sempre esquecidos no meu Kindle. E como a maioria desses e-books eu realmente peguei na empolgação, eu peguei porque eu gostei do título, porque eu gostei da capa, ou simplesmente porque estava de graça, eu ia ficar muito perdida na hora de escolher. Eu acho que eu ia escolher os títulos só que eu já conhecia, que eu já tinha algum interesse de ler, e os outros eu simplesmente ia deixar pra lá e eu não ia pegar nunca pra ler. Eu resolvi fazer uma TBR Jar, ou um potinho de sorteio de leituras. Eu escrevi todos os livros que eu peguei nessa quarentena, não apenas os da quarentena, todos os e-books que eu já tinha no meu Kindle, eu escrevi aqui e eu vou sorteando eles durante a semana. Eu não tenho um número fixo de quantos livros eu quero ler, mas o que eu conseguir ler durante a semana vai ser esse o número. Eu vou tentar ler o máximo possível porque eu realmente quero movimentar esses livros e não deixar eles parados, mas não vai ser assim tudo totalmente largado ao destino. A gente tem algumas regras pra isso, porque neste potinho nós temos alguns livros que eu tenho muito medo de ler, entre eles Moby Dick, Ulisses e Os Sertões de Euclides da Cunha, então assim, a gente precisa de regras. A primeira delas é que aqui também tem muitos livros de não ficção, alguns livros de teoria mesmo. Então, se esses livros saírem, eu começar a ler e perceber que os livros são muito densos, que eu não vou conseguir fazer uma leitura assim de 2 horas desse livro, eu vou poder sortear outro livro de ficção daqui de dentro para eu ir intercalando com a leitura. Outra coisa é que eu tenho muita dificuldade em abandonar livros. Quando eu pego um livro que eu gastei dinheiro naquele livro, eu me obrigo a ir até o final, mesmo que eu não esteja gostando da leitura. Só que como esses livros aqui eu peguei na empolgação, se eu não estiver gostando, se não estiver fluindo pra mim, eu vou abandonar mesmo. Então, sem apegos literários aqui. E por fim, a última regra que eu vou me permitir está relacionada justamente com esses e-books que tem aqui, que são e-books difíceis de ser lidos e, assim, praticamente impossível de eu terminar de ler esses e-books numa semana, que, como eu disse, é o Moby Dick, Os Sertões ou outros que forem aparecendo. Se eu sortear esses livros, eu vou ter que ler esses livros, mas eu não vou ler eles durante essa semana do vlog. Eu já vou deixar eles separados pra eu ler eles assim que o vlog acabar. Então, durante a semana do vlog eu vou sortear outros livros e vou ir lendo esses outros livros. E quando eu terminar o vlog no domingo, eu começo a ler este calhamaço desafiador que pode sair no meu sorteio e eu estou com muito medo de sair. Mas já falei demais nessa introdução, vamos logo sortear o primeiro livro aqui para saber qual vai ser o meu primeiro desafio e vamos ver qual vai ser o primeiro livro. Canção de Niná, da Leila Schwartz? Leila... Não lembro sobre o nome dela, gente, mas esse livro aqui, por um acaso, é um livro que eu comprei, não é um livro que eu peguei agora na quarentena. Eu já tinha comprado esse livro há algum tempo, que foi um livro que fez bastante sucesso aqui no YouTube. Ele estava bem falado há um tempo atrás, que é a história de uma empregada, de uma babá. Ela é contratada por uma família e ela mata as crianças. A gente já começa o livro sabendo que ela matou as crianças. E é basicamente isso que eu sei sobre o livro. A gente vai ver a história dessa babá. E esse livro é um livro que eu queria muito ler. Como eu disse, eu não peguei pra ler porque ele está em e-book e eu simplesmente tenho preguiça de pegar os e-books que eu tenho. Mas vai ser bem legal começar por esse livro. Começamos bem. Eu volto mais tarde pra falar com vocês a respeito dela. Ei, pessoal, agora já são 6 horas da tarde. Eu parei minhas coisas aqui agora porque daqui a pouco, 6h30, eu tenho reunião com as meninas da leitura conjunta que eu tô fazendo lá no meu Instagram, do Mestre Margarida. Livro maluco. Vamos ver se eu consigo colocar um pouco de senso nessa história, nessa reunião agora. Eu tô bem empolgada.
Mas com relação ao livro que eu sorteei hoje cedo, né, Canção de Ninar, eu já tô em 50% do livro. É um livro pequeno, na versão do Kindle que eu tô lendo tem 170 páginas, né? Eu acho que não correspondem exatamente ao número de páginas da versão física, mas eu já tô em 100%. E é um livro de leitura muito rápida. Apesar de ser um tema, de ser um thriller, né, da gente estar lidando com assassinatos de crianças, é uma leitura que flui super rapidinho. Eu li esse 50% muito rápido, não fiquei tanto tempo lendo assim. E eu tô gostando bastante. Por enquanto a gente tá vendo... A gente teve o primeiro capítulo, né, que a gente sabe que a babá vai assassinar as crianças. E a gente tá vendo agora a relação dela com a família, como ela começou a trabalhar na família e o desenvolvimento dessa relação. Eu tô achando bem interessante, você fica meio numa atmosfera meio assim de psicopatia, sabe? Tudo que, eu acho que por a gente já começar vendo a babá matando as crianças, então tudo que ela vai fazendo, tudo que ela vai falando, a gente vai vendo uma coisa assim meio, isso é meio psicopata dela fazer. Mas eu tô gostando bastante. E eu tive que parar agora, eu tava lendo até agora mais um pouquinho, eu tive que parar pra fazer a reunião. Mas assim que acabar, eu vou voltar pro livro. Pessoal, são 8 horas agora, eu acabei de sair da reunião, foi super legal, a gente ficou 1h30 falando sobre essa parte. Tá todo mundo tão perdido quanto eu, então eu tô um pouco menos mal com o meu entendimento dessa leitura, mas a reunião foi super legal, eu tô adorando essa experiência de leitura conjunta, é bem legal essa troca de experiências. Mas, como eu falei, agora são 8 horas, eu vou comer alguma coisa porque estou morrendo de fome e vou voltar a ler meu livro, porque eu tô gostando muito da leitura e eu acho que eu consigo terminar ele hoje e talvez já sortear o próximo livro do meu potinho. Vamos ver. Ei, boa noite, pessoal. São 11h30 da noite agora e eu acabei de terminar o livro Canção de Ninar. Como eu falei, é uma leitura muito fluida, é uma história que prende muito a gente, sabe? Então você quer saber a história daquela babá, você quer saber como ela chegou naquele ponto, né? Porque esse livro, ele é meio contado ao contrário, você começa sabendo que ela matou as crianças e depois você vai saber a história dela. Então é um livro que me prendeu muito. Como eu falei, eu não fiquei tantas horas assim lendo ele. Foi uma leitura bem rápida mesmo. E eu gostei muito de ver como a autora vai construindo a personalidade da babá, sabe? Da protagonista, como ela parte de uma pessoa normal, uma pessoa boa, para até ela chegar ao ponto de cometer os assassinatos. É realmente um thriller bem cativante, assim. Eu gostei também que ele traz alguns outros assuntos como pano de fundo, como a questão da maternidade, da paternidade, a mulher que vai trabalhar e deixa os filhos com a babá, e como a sociedade enxerga isso como uma coisa ruim, como se ela estivesse sendo uma mãe ruim. Então, apesar do tema principal do livro realmente, né, ser o thriller, o suspense policial, ele ainda traz esses assuntos, assim, de bônus. Então, eu gostei muito desse livro. Começamos muito bem essa experiência de sorteio dos meus e-books. E agora eu vou colocar uma roupa, eu vou deitar pra dormir. Só que eu quero sortear o próximo livro porque eu gosto de ler, tipo, quando eu já tô deitada, de pijama, trocada, luz apagada, eu ainda gosto de ler um pouquinho no Kindle. Então eu vou sortear o meu próximo livro aqui do meu potinho. Eu trouxe ele aqui pro quarto pra sortear junto com vocês. Vou colocar vocês aí, espero que vocês não caiam. Cadê o pote, gente? Eu tinha trago. Ah, louca. Tá aqui, então. Vamos sortear o próximo. Gente, eu tô sentindo que é Natal com esses papeizinhos. E cada vez que eu tiro um papelzinho desse é um presente que eu estou ganhando. Eu tô muito ansiosa pra ler. Eu acho que é até por isso que eu li tão rápido esse livro, porque eu queria já sortear o próximo. Mas vamos lá. Olha, esse agarrou na minha unha, então eu acho que ele quer ser sorteado. Vamos ver. Que legal! James Joyce, Dublinenses.
Não é Ulisses, então estamos felizes por isso, mas ainda assim é um livro que me assusta um pouquinho por ser James Joyce. Eu sei que é um livro de contos dele, né? Então talvez seja uma forma mais fácil de entrar em contato com o autor. Se eu não me engano, esse livro aqui eu tenho ele em inglês. Então aí pode ser um fator complicador. Mas, como eu falei, eu vou ler. Talvez eu leia um conto inteiro, eu não tenho a mínima ideia dos tamanhos desse conto. Mas amanhã eu volto pra falar com vocês como foi meu primeiro contato com o Sr. Joyce. E pessoal, hoje é terça-feira, já são 10 horas da manhã e nós vamos ignorar o barulho da obra. Ontem, como eu falei, eu comecei a ler Dublinenses e li 2 contos. Os contos são curtinhos, então deu tempo de ler 2 contos antes de eu dormir. E por enquanto eu tô achando o livro ok. Não tô achando os contos nada demais, mas também não são ruins. 2 contos 3 estrelas por enquanto. E como eu falei no vlog passado, eu vou ganhar uma cachorrinha e ela chega agora. Eu vou buscar ela 11 horas. Então, eu tô só esperando o meu namorado passar aqui, que ele vai comigo. Enquanto eu espero ele, eu vou ler mais um pouquinho, vou ler uns contos. E eu, pensando depois, eu até gostei de ter sorteado um livro de contos, porque como vão ser os primeiros dias dela aqui, eu não sei como vai ficar meu tempo de leitura. Então, eu acho que contos eu consigo ir intercalando eles entre uma acordada e outra dela, entre uma brincadeira e outra, então vai ser um bom livro pra eu ler esses tempos. Mas agora eu vou ler mais um pouquinho, vou lá buscar ela e depois eu volto pra mostrar pra vocês a fofura que vai compartilhar os vlogs comigo agora. Pessoal, vindo aqui sentada no chão, porque olha com quem que eu estou! Oh, meu bebê chegou! Ela não é linda? Fala que você é linda. Bom, gente, eu estou aqui nessa posição desde o meio-dia, que foi quando a gente chegou com ela. Almocei aqui com ela, não consigo me desgrudar. E vontade de ler zero por enquanto, né? Não li nada ainda hoje, eu li só antes de buscar ela. Li 4 contos do livro já. Acho que hoje, durante o dia, eu não vou ler muita coisa. Eu vou ler realmente só na hora que eu for deitar pra dormir. Que aí não tem muito o que fazer, né? Eu não posso ficar perturbando ela. Tenho que deixar ela dormir também, mas por enquanto estou só mamãe coruja por aqui, babando nela e nos conhecendo. Mas quando tiver alguma atualização de leitura pra falar com vocês, eu volto. Ei, pessoal, hoje já é quarta-feira à noite, já são acho que 6 horas. Eu não consegui atualizar vocês muito porque os dias por aqui, hoje e ontem foram dias mais agitados, eu me acostumando com a Lechuga e a Lechuga se acostumando comigo. Hoje tá um dia bem quietinho, eu tô aqui no chão, sentada no chão, brincando com ela. Ela tá ali mordendo seu ossinho. E enquanto ela tá mais calminha, eu vim atualizar vocês a respeito do Dublinenses. Eu não tô gostando muito do livro. Não tô achando o livro totalmente ruim, mas eu tô... Ei, amor, você quer vir ver aqui? Olha, dá oi pro vlog. Oi, vlog. Gente, ela é tão pretinha que nem aparece o olhinho direito, né? Ai, eu gosto de lamber minha mãe. Ah, e ela gosta de arrancar meu brinco também. Enfim, mas... O que eu tava falando? Ah, sim. Os contos, eu tô achando os contos bem mais ou menos. Não é que eles são ruins, mas não são os tipos de conto que eu gosto. Eles falam basicamente sobre cenas da vida cotidiana da Irlanda. Não tem nada muito impactante. Eu normalmente gosto de contos que tem uma reviravolta ou que tem alguma lição de moral, alguma coisa, alguma lição pra gente tirar, sabe? Então os contos estão meio devagar. O livro não é grande, o livro tem 200 páginas, mas até agora são 15 contos. Eu acredito que eu tenha lido uns 8, devo ter chegado na metade, mais ou menos. Só que, normalmente, conto já é um livro que eu gosto de intercalar com outras coisas. Eu gosto de ler um conto atrás do outro. Então, normalmente, eu tenho um livro de conto e vou intercalando entre um livro de romance e outro. E esse, por ser contos que eu ainda não tô muito interessada, eu acho que eu tô andando mais devagar ainda e tô meio desanimada de pegar pra ler. Então eu acho que... Eu acho não. Então eu vou
sortear outro livro agora, pra eu ir intercalando com esse livro. Eu vou dar um descanso dele, acho que hoje à noite eu vou ler o livro que eu sortear. E daí, a partir de amanhã, eu vou lendo um conto e um pouquinho desse outro livro. Então, assim que Lechuga deixar aqui, eu vou fazer o sorteio com vocês. O potinho tá aqui, trouxe pra cá, temos que ter muito cuidado, porque essa aqui come tudo. Nem vou fazer muita bagunça no papel pra não cair no chão e eu não comer. E saiu Caminhos de João Brandão. Eu não estou mostrando, né, gente, pra vocês, mas... agora eu consegui. Estamos virando muito blogueira nesse canal. Não sei que livro é esse. Vou conferir aqui no Kindle e já volto pra falar com vocês. Então, olhei aqui, Caminhos de João Brandão. É outro livro de crônicas, na verdade. É um livro de crônicas. É um livro do Carlos Drummond de Andrade, que reúne textos que ele escreveu pra imprensa, acho que entre 1850 e 1860. Não lembro a data direito, mas pelo menos não são contos, né? São crônicas, é um pouco diferente. Acho que se fosse outro conto ia ficar... Não que seja tão diferente, né, gente? Mas foram textos escritos pra imprensa, então eu acho que vão ser um estilo um pouco diferente. Então eu acho que vai dar pra variar um pouco. Talvez esses eu goste mais, então eu me sinta mais empolgada pra pegar. Eu vou tentar ler um pouco desse livro hoje à noite e depois eu volto pra falar com vocês. Ei, pessoal, hoje é quinta-feira. Ontem à noite eu sorteei o Caminhos de João Brandão, do Carlos Drummond de Andrade. Andrade, toda hora eu falo Andrada. Carlos Drummond de Andrade. E eu acho que ontem eu falei que o livro tinha sido escrito entre 1850 e 1850, a louca. Eu acho que eu tava pensando em Machado de Assis quando eu falei. Foi escrito de 1950 a 1960. Então, só uma pequena correção aí pra Thalita do passado. Mas esse livro tá fluindo bem melhor que o Dublinenses. Apesar de ser a mesma estrutura, né? Um é conto, outro é crônica, mas ainda assim são pequenas histórias. Eu tô gostando muito mais desse livro. Ontem, outro livro pequeno, não é muito grande. Ontem eu já cheguei em 20% do livro, lendo só à noite. Então eu acho que é um livro que eu vou conseguir terminar bem mais rápido. Talvez eu nem intercale os dois, eu só leia o Caminhos de João Brandão e depois eu volto pro Dublinenses, porque realmente eu tô gostando muito do estilo de escrita. Eu só conhecia a poesia do Drummond e nesse a gente vai ter ele escrevendo em prosa e eu tô achando incrível as crônicas. Eu não sei como que foi publicado na época, se foi publicado seriado ou se foi publicado tudo junto, mas as primeiras 3 crônicas que tem no livro, elas contam meio que uma historinha sobre o João Brandão. Então você tem uma crônica e pelo que você vai lendo no livro, parece que depois de algum tempo, sei lá, na semana seguinte ele foi e publicou uma segunda crônica também a respeito do João Brandão, continuando a história que estava antes. E ele começa a crônica falando, porque vocês gostaram muito, vocês se interessaram pela história, eu vim contar mais um pouco dela. Eu achei isso muito legal no livro. E mais pra frente também a gente vai acompanhando várias outras crônicas que vai falando sobre o mesmo personagem. Então, apesar de ter sido crônicas publicadas na imprensa, eu acredito que sejam todas em volta da mesma história desse personagem fictício. Então, assim, eu tô gostando muito do livro e eu acho que esse gostar vai continuar até o final, porque eu realmente tô gostando muito da escrita do Drummond. Os temas das crônicas eu tô achando muito interessante. Nessa época a gente tem o segundo governo de Vargas no Brasil, né? E o Drummond, ele fala muito de política nesse livro. Ele, não diretamente, muitas vezes por metáforas, inclusive nessas crônicas iniciais de João Brandão, a gente tem uma metáfora para censura, como era aplicada a censura, como era tratada as pessoas que tentavam furar essa censura. Então, eu tô gostando muito mesmo. Agora de manhã, eu tive que fazer uma interrupção na programação de Soleil Books, porque eu tô com 2 leituras conjuntas de livros físicos, que eu tenho livros físicos aqui. Mentira. Uma é de livro físico, que é o Mestre e a Margarida, a outra é de um e-book, mas não é um e-book que eu peguei na quarentena, então ele não entraria nesse vlog, mas eu tive que interromper a programação para ler a meta da semana dessas 2 leituras conjuntas. Eu li agora de manhã
O Ano da Morte de Ricardo Reis, do Saramago. E agora à tarde eu acabei de almoçar, agora à tarde aproveitar que minha filha peluda está dormindo, vou ler mais um pouquinho de Caminhos de João Brandão e volto pra atualizar vocês depois. E pessoal, eu vim atualizar vocês sentada no chão, porque esse é o local que eu mais fico no meu quarto agora, brincando com a lechuga. Mas hoje já é domingo de manhã e tem um tempinho que eu não atualizo vocês por motivos de... Estava tentando terminar Dublinenses, terminei, mas realmente não foi um livro que eu me conectei com os contos, não gostei particularmente de nenhum, todos foram simplesmente na média. Eu lia, não achava nada demais, nada de menos, e eu pensei em dar 3 estrelas pro livro, mas normalmente quando eu dou 3 estrelas, é um livro que eu gostei, apesar de não ter amado, de não ter me empolgado super com a história, é um livro que eu gostei. E Dublinenses eu não gostei exatamente. Foi um livro que eu fui lendo porque eu sorteei, porque era um livro que eu já tinha vontade de ler antes, então eu não queria abandonar. Mas não foi um livro que me marcou, que eu vou lembrar dele no futuro. Talvez eu lembre de como um livro que foi sofrido pra terminar. Então eu acho que a gente vai ficar com 2 estrelas e meia, talvez, pra ficar ali bem no meio do caminho mesmo. Mas, em compensação, eu também terminei Os Caminhos de João Brandão, do Drummond, e, gente, esse livro eu amei. Apesar de ele falar que são crônicas escritas de 1950 a 1960, eu tava olhando as datas das crônicas no livro, e a maioria delas foram escritas na década de 60, então foram escritas durante o período da ditadura militar. Eu acho que é por isso que a política tá tão forte em todo o livro. Foram crônicas selecionadas pelo próprio Drummond com base nesse personagem, o João Brandão, então ele meio que vai contando episódios da vida dele, mas dentro desses episódios a gente vai vendo muito reflexo da sociedade brasileira, como ela se encontrava naquela época. Esse era um livro que eu não conhecia do Drummond, eu nunca tinha ouvido falar, eu realmente, como eu já tinha falado, eu só conhecia a poesia do Drummond, mas eu não tinha nem escutado falar desse livro. E quando eu peguei ele junto com uma leva de livros do Drummond, que ficaram grátis por um dia. E foi assim, eu peguei porque, Drummond, de graça, vamos pegar, porque eu realmente não sabia do que se tratava. E foi uma surpresa muito boa, porque realmente foi um livro que eu amei. Agora eu não lembro se eu cheguei a dar 5 estrelas, mas talvez 4, 4,5 no Goodreads. Mas esse é um ótimo livro sobre o período da ditadura militar, que é um período que eu não costumo ler tanto, apesar de eu gostar de ler a respeito dos períodos de guerra, de ditadura, assim. Gosto muito da Segunda Guerra Mundial, eu gosto desses períodos em que a política é muito forte, muito presente na literatura. Eu acabo não lendo tanto livros da ditadura militar, livros brasileiros, né, da política brasileira. E esse é uma ótima indicação para quem tá procurando um livro sobre essa temática. Bom, como eu disse, agora já é domingo, depois do almoço, e eu acho que eu vou encerrar o vlog por aqui, não faz sentido eu sortear mais um livro pra eu ler só por meio-dia, porque eu realmente quero focar os livros só nessa primeira semana de cada mês. Mas mês que vem a gente vai ter mais vlog nesse estilo, toda primeira semana do mês eu vou fazer esse vlog sorteando os livros do Book da Quarentena. Então, se você quer ver mais desses vlogs ou outros vlogs também, porque eu gostei muito de gravar e acho que vou trazer bastante vlogs aqui pro canal. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, já se inscreve, já deixa seu like, comenta aqui embaixo se você tem algum desses livros que eu li hoje, se você também tá com muitos livros da quarentena parados por aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!